A Caixa Seguridade trouxe seus resultados do primeiro trimestre do ano de 2025, trazendo um lucro de R$ 1 bilhão e ainda aprovou dividendos de R$ 930 milhões. Lembrando que a XP Investimentos considera a Caixa Seguridade uma máquina comercial com capacidade defensiva e pagamento de dividendos também. Mas afinal, os resultados da Caixa Seguridade foram bons ou foram ruins? E quanto isso pode realmente impactar nos próximos dividendos? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que a gente faz o raio-x das empresas. E neste, avaliando o primeiro trimestre do ano de 2025 da Caixa Seguridade, para entendermos se está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores. Sempre trazendo notícias e fatos relevantes, qual a recomendação do mercado, se é para comprar ou vender as ações, entender sobre os dividendos, se eles podem ser realmente maiores, além de avaliar se as ações estão em um momento favorável no mercado de acordo com a análise técnica para as ações CX e C3, sempre confrontando as recomendações de mercado com a análise fundamentalista e a política de dividendos, além de trazer as projeções e preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E pessoal, como sempre, vamos começar pela apresentação dos resultados, nesse caso aqui do primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, porque sem compreender os resultados, não é possível fazer bons investimentos. E como você já sabe, aqui no Ativo Virtual você tem análise fundamentalista, análise técnica unidas em um mesmo vídeo, facilitando para você como investidor a investir melhor. E primeiramente é importante compreender que a Caixa Seguridade foi fundada no ano de 2015 como uma subsidiária, ou seja, o braço de seguros da Caixa Econômica Federal, de modo a consolidar todas as operações do grupo em seguros, capitalização, previdência e outras atividades do ramo em um mesmo lugar, ou seja, em uma mesma empresa. Sua principal carteira de seguros está ligada ao mercado imobiliário, possuindo um market share gigantesco, acima de 60% aqui no país, além de possuir um percentual dos resultados da Pan Seguros e também da Pan Corretora, que são as redes de distribuição do Banco Pan. Apenas para se ter uma ideia, o lucro da Caixa Seguridade em 2016 foi de R$ 1 bilhão. E agora estamos falando de R$ 1 bilhão em lucros em apenas um trimestre. Ou seja, agora no primeiro trimestre do ano de 2025, a Caixa Seguridade conseguiu esse feito, ter o mesmo lucro líquido gerencial de R$ 1 bilhão, que foi o resultado anual do ano de 2016. Ou seja, ainda por cima trazendo uma alta de 9,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024, mostrando sem dúvidas que a Caixa Seguridade tem entregado excelentes resultados para os seus acionistas e crescendo também a sua lucratividade. Além disso, mostrando para que ela veio, ou seja, um payout gigantesco de 92,1%. E para quem não sabe ainda o que é payout, ele é o percentual que se retira dos lucros para fazer pagamento de dividendos. Então notem, a empresa pagou R$ 930 milhões, correspondendo a 92,1% desse resultado gerencial. Além disso, uma receita de R$ 1,4 bilhão no operacional, crescimento de 10,5% na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024 e um ROI, pasmem, de 58,6%, uma alta de 0,2 ponto percentual também na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024. E como eu já trouxe o vídeo do Fique Preparado da BB Seguridade, aqui você já tem uma condição de avaliar bem esses resultados. Aliás, deixe nos comentários se você gostaria que eu trouxesse um comparativo entre as duas empresas. Lembrando que recentemente a Caixa Seguridade também trouxe um follow-on para alcançar os 20% de free float. É verdade, aqui tem uma sopa de letrinhas para quem não está familiarizado com o mercado, e eu vou explicar isso aqui para você. O free float é a quantidade de ações que estão em circulação na Bolsa de Valores, e anteriormente ela não chegava aos 20%, que é exigido pela B3, a nossa Bolsa de Valores, para as empresas que estão no segmento de novo mercado. E o que significa isso? Significa que a empresa gastou muito dinheiro para chegar nesse nível de governança aqui. Afinal de contas, é o maior nível de governança que é possível uma empresa ter dentro da B3. E quando se fala de nível de governança, é caro implantar isso, pessoal. Veja que o Investidor 10 ainda não atualizou o free float, está 17,25%, que é o free float anterior ao follow-on que aconteceu recentemente. A vantagem do novo mercado para os investidores, além de todo o processo de transparência, organização e procedimentos que a empresa precisa trazer, ainda por cima tem um tag along de 100%, ou seja, se por acaso a Caixa Seguridade fosse comprada por algum investidor privado, hipoteticamente falando, os pequenos acionistas, ou seja, os acionistas minoritários, teriam o direito de receber a mesma proposta do controlador
controlador. Nesse caso, o controlador é a própria Caixa Econômica Federal. E o follow-on, também conhecido como oferta subsequente de ações, é quando uma empresa coloca mais ações depois do seu IPO, que é a oferta pública inicial, quando abre capital na Bolsa de Valores mesmo. Então, sempre que tem inserção de novas ações, é chamado de follow-on. E ele foi promovido pela própria Caixa Econômica Federal, justamente para vender parte das suas ações, ou seja, quem já tinha as ações da Caixa Seguridade não foi diluído, porque é a mesma quantidade de ações, só não estava disponível, ou seja, em circulação na Bolsa de Valores, porque estavam em propriedade da Caixa Econômica Federal, na tesouraria. E como eu mencionei logo na entrada desse vídeo, a Caixa Seguridade, ela principalmente atua no mercado habitacional, ou seja, o market share dela é simplesmente gigantesco. O habitacional e residencial com melhor desempenho histórico em emissões trimestrais. Isso significa que a Caixa Seguridade vendeu muitos seguros e, com isso, teve vários prêmios emitidos. O habitacional cresceu 12,4% no primeiro trimestre, em comparação ao primeiro trimestre do ano de 2024, e o residencial decolou 26,5% também na comparação com o ano passado. A verdade é que a própria Caixa Seguridade trouxe foco em resultado ao longo do prazo, com um crescimento de 47,4% no residencial acoplado ao habitacional, comparando ano contra ano, trimestre contra trimestre. O crescimento do índice de renovação de residencial também aumentou 4,9 pontos percentuais nessa mesma comparação. E a própria Caixa Seguridade, ela oferece várias campanhas. Uma delas foi a campanha Parcela no Bolso, que teve uma participação de 8,4% de todas as emissões de seguro residencial. Então, apesar do residencial ser muito menor do que o habitacional, com praticamente 268 milhões aqui em contribuições de prêmios emitidos, ainda assim, podemos ver que a empresa está fazendo muito bem seu dever de casa. E para quem acompanha o Ativo Virtual já sabe, todos os meses eu trago o relatório mensal da Caixa Seguridade e também da BB Seguridade. Tudo para ajudar a nossa comunidade a compreender a real situação. A nossa comunidade já sabe se os resultados vão ser bons ou ruins, o que antecipa também aos movimentos do mercado e escolher melhores momentos para fazer aportes na Bolsa de Valores, até porque analisamos tecnicamente os ativos. Podemos ver, inclusive, que na Previdência houve crescimento de 12,1% nas reservas e 8,5% nas contribuições. Já na assistência, 52,6%. É um crescimento fantástico, embora o percentual das receitas ainda não seja tão expressivo assim, 68,2 milhões de reais. Mas teve o lançamento de Previdência como garantia no crédito caixa para pessoa física, que fez muita diferença aqui nos resultados. E até mesmo a Caixa Seguridade agora está reconhecendo que precisa investir na parcela de clientes que tem a maior margem financeira, ou seja, os clientes de alta renda, criando aqui a nova família de fundos. E é claro, para quem vem acompanhando os vídeos, já sabia que o consórcio iria decolar. De fato, 37,8% de crescimento na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024, um crescimento impressionante nas cartas de crédito, atingindo aqui os 5,5 bilhões de reais. A capitalização também cresceu forte, 8,7%, alcançando os 423 milhões de reais em arrecadação. As cartas de crédito de imóveis cresceram 50,7% nesse período, ou seja, trimestre contra trimestre, ano contra ano, e o aumento na arrecadação da mobilidade mensal de capitalização cresceu 55,5%. Os números da Caixa Seguridade realmente estão chocando o mercado com esses crescimentos, e resultou em uma melhoria significativa na margem operacional de 30,7% também nessa comparação trimestral. E é claro que precisamos falar de desempenho financeiro, afinal, é isso que coloca dinheiro no nosso bolso, através dos pagamentos de dividendos e JCP das empresas. E nesse caso, temos aqui um resumo de 1,381 bilhões de reais em receitas operacionais, e um lucro líquido gerencial passando de 1 bilhão de reais. Apesar de que, na manchete nós vimos 1 bilhão, mas a verdade foi 1 bilhão e 9 milhões de reais. O ROAE de 58,6%. E para quem não sabe o que é o ROAE, saiba que esse indicador aqui é importantíssimo dependendo do segmento que você investe, especialmente bancos e seguradoras. Afinal, o ROI ou ROAE, mais especificamente o que estamos vendo aqui, o ROI, ele é o retorno sobre o patrimônio, e o ROAE é o retorno sobre o patrimônio líquido médio. Mas estamos falando especificamente sobre o ROI, que é o indicador que mede a capacidade que uma empresa tem de gerar valor ao negócio e aos investidores com base nos recursos que a própria empresa possui. Em outras palavras, é com o nosso dinheiro mesmo que ela está fazendo mais dinheiro. E esse aqui é o resultado que estamos vendo. Afinal, você também pode compreender o ROI como um indicador financeiro que mede a rentabilidade de uma empresa em relação ao valor investido pelos acionistas. E é claro que isso indica a eficiência
eficiência que a empresa utiliza o capital dos seus investidores para gerar mais lucros. E notem só a observação que a própria Caixa Seguridade colocou aqui nesse slide, explicando que o ROI ajustado, se considerasse a distribuição dos dividendos, o ROI seria de 65,2%, uma alta de 0,7 ponto percentual maior do que o primeiro trimestre do ano de 2024. Então, apesar de ter caído aqui na comparação com o quarto trimestre, ela está explicando que com o pagamento de dividendos seria maior do que o primeiro trimestre do ano de 2024. Mas houve uma alta aqui de 0,2 ponto percentual, considerando a retirada dos dividendos. E é importante lembrar, pessoal, as seguradoras também sofrem com sazonalidades, ou seja, o período do ano para elas influencia muito. E sim, vamos esperar que esse resultado da Caixa Seguridade ao longo do ano de 2025 também aumente, exatamente como vimos aqui no ano de 2024. Mas como nem tudo são flores, temos aqui os prêmios emitidos e os prêmios ganhos. Nos prêmios emitidos, a empresa emitiu menos, 1,2% a menos na comparação anual, ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2024. Mas a queda foi forte na comparação com o quarto trimestre do ano de 2024. Em que o resultado caiu 7,6%. Mas não há razão para sustos aqui. Como expliquei, existem sazonalidades. O ruim realmente foi essa comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024, mas já sabíamos que o ano de 2025 seria mais desafiador para a emissão de novos prêmios de seguros. A contrapartida é que a sinistralidade caiu, fato esse que vemos o prêmio ganho aumentando. Vejam só, 6,7% de crescimento na comparação anual e 0,4% na comparação trimestral, ou seja, quarto trimestre do ano de 2024 com o primeiro trimestre do ano de 2025. E é daqui que a Caixa Seguridade vai gerar lucro para pagar o nosso dividendo. E onde está melhor e onde está pior em relação aos ramos? Bem, obviamente, a pior parte nos prêmios emitidos está no ramo prestamista, com uma queda de 33% na comparação ano contra ano e 34% na comparação trimestral. Mas está bem ruim também os outros seguros, queda de 21% no trimestral e 15% de queda no anual. E qual ramo se destacou mais? Sem dúvida nenhuma, foi o residencial, crescendo 26% na comparação anual e 10% na comparação trimestral. E qual dos prêmios dá mais dinheiro para a Caixa Seguridade? Bem, aí não tem dúvida não, é o habitacional, disparado com uma contribuição de 922 milhões de reais, crescimento de 12% na comparação anual e crescimento de 2% na comparação trimestral, ou seja, quarto trimestre. Previdência, capitalização e consórcios, como vimos os destaques, realmente foram muito bem, mas não em todos os períodos. Se compararmos a Previdência, houve realmente um grande salto de 8,5% na comparação ano contra ano, mas queda de 5% na comparação trimestral. Já a capitalização foi bem em todos os períodos, 8,7% de crescimento no anual e 10,4% na comparação trimestral. E por que a comparação trimestral acaba sendo importante? Ela dita também uma tendência, onde claramente estamos vendo aqui uma alta ao longo do ano de 2024 até 2025. Naturalmente, alguns negócios sofrem os problemas, ou seja, os impactos da sazonalidade, como eu acabei de explicar. Já em consórcio, as cartas de crédito aumentaram 37,8%, mas na comparação trimestral, queda de 17,5%. Já nos negócios de acumulação, a receita operacional cresceu 15,6% no anual e 2,5% no trimestral, com uma margem operacional das suas receitas crescendo 13,6% no anual e 6,6% no trimestral. E nos de distribuição, vemos alta também, 13,1% nas receitas de corretagem e menos 8,1% no trimestral, com margem operacional crescendo no anual em 3,6% e queda de 13,1% no trimestral. As despesas administrativas da Caixa Seguridade caíram do quarto trimestre para o primeiro trimestre do ano de 2025, saindo de 12% da receita operacional para 10,4%, ou seja, um excelente dever de casa executado aqui pela empresa, reduzindo realmente as despesas administrativas. Mas se usarmos aqui uma lupa no lucro líquido, ou seja, operacional versus financeiro, podemos ver alta de 10,5% na comparação anual, mas queda de 3,2% na comparação trimestral. E é claro, a Caixa Seguridade também trouxe uma excelente notícia para os seus acionistas, informando seu pagamento trimestral. Nesse caso, alcançando realmente um payout de 92,14%, o apurado dos 3 primeiros meses desse ano, ou seja, o somatório até o dia 31 de março de 2025. Mas para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ver aqui na área exclusiva para membros no site do Ativo Virtual, utilizando a nossa ferramenta, o radar de dividendos, completamente desenvolvida pelo Ativo Virtual, que fica constantemente monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades. E temos aqui a Caixa Seguridade,
trazendo seu dividendo no dia 6 de maio. A Datacom vai ser no dia 1º de agosto, sexta-feira, e a data do pagamento muito rápida em relação à Datacom. Vai cair no dia 15 de agosto, que também cai numa sexta-feira. O pagamento de 31 centavos por ação ordinária CXSE3 gera uma rentabilidade líquida de 2%. E pessoal, uma excelente notícia, afinal de contas, o ativo virtual acabou de ser selecionado pelo IBEST 2025 na categoria Canal de Investimentos. E é com grande alegria que eu compartilho com a nossa comunidade do ativo virtual que estamos oficialmente concorrendo na primeira fase dessa premiação, que vai definir os top 20 no Brasil na categoria de investimentos. E não precisa nem dizer que o seu voto é importantíssimo, não é mesmo? Já posso contar com ele? E o que está acontecendo com as ações CXSE3 observando o médio prazo, ou seja, observando o semanal, que vai de alguns meses até poucos anos, dando uma visão excelente de tendência para nós que investimos para o longo prazo. E é claro, se você investe também fazendo swing trade, vai conseguir utilizar isso aqui muito bem com as marcações aqui do ativo virtual. Lembrando que os membros do canal têm acesso ao script exclusivo do ativo virtual da VWAP, que traz essas marcações e ajuda muito a tomar melhores decisões no momento de aportar nas ações. Mas como eu já fiz as minhas marcações aqui há muito tempo, já tinha trazido para nossa comunidade inclusive, então o que temos? Tendência de alta de médio prazo, houve até um período aqui de lateralização que começou na semana do dia 6 de maio de 2024, chegando até a semana do dia 24 de fevereiro de 2025. De lá para cá, as ações fizeram uma pequena correção e depois rompimento de máxima, batendo até a resistência que eu já havia trazido para nossa comunidade dos R$ 16,28. É só conferir o último Fique Preparado ou um dos vídeos aqui do Ativo Virtual dos relatórios mensais das empresas. E o fato é que estamos vendo agora esse período de correção, ou seja, rompimento de máxima, um movimento de correção, levando as cotações a testarem os R$ 14,91, que é a região de suporte de preços mais relevante na minha avaliação. E notem só, a semana do dia 5 de maio de 2025 deixou uma pequena sombra encostando nessa região de suporte de preços. Isso significa um pequeno enfraquecimento desse movimento de queda. Então, na minha visão, o que é mais provável de acontecer é que as cotações voltem a testar os R$ 16,28. Isso é garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, isso é renda variável. Renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E por que eu acredito nisso? Justamente porque houve rompimento de máximas, que observem, foram 1, 2, 3, 4 vezes que as ações ficaram mais ou menos em cima desse patamar, chegando até a linha de resistência de preços e assumindo aqui uma tendência de alta de médio prazo. Notem que os fundos são ascendentes, então o que é esperado? O mais provável realmente é voltar aqui para ameaçar esse topo anterior. Apenas não é garantia. E o que é uma reversão então dessa expectativa? Bem, a reversão seria a perda dessa mínima, ou seja, dos R$ 14,41. E se observarmos as ações CXSE3, essa cotação dos R$ 15, elas estão em estabilidade nos últimos 12 meses, ou seja, não estão valorizando e nem desvalorizando. Apesar do sinal aqui ser menos 0,15%, mas é uma variação inferior a 1%. Então eu digo que está em estabilidade. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, é ok, 11,36. Lembrando que o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos, utilizado como uma linha de base, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. É exatamente o que a Caixa de Seguridade entrega para os seus acionistas. E aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 vezes e 12 vezes. Então o PL está ok. O PVP mostra que a empresa está 221% acima do valor patrimonial, mas cuidado ao avaliar esse indicador aqui, afinal de contas, a Caixa de Seguridade, ela compartilha o balcão da Caixa Econômica Federal, ou seja, ela consegue rodar muito mais enxuta, precisando de menos estruturas e menos investimentos para produzir todos esses lucros. Dividend yield atual de 7,64% e aumentando. Mas só lembrando, pessoal, os investidores não precisam aguardar o pagamento de dividendos das empresas. Se souber as técnicas certas, para correr menos risco, é possível ter dividendos todos os meses apenas com o portfólio que você já tem na sua carteira. Não é nada complicado, desde que você conheça como utilizar as técnicas certas. Sendo que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, nós estamos comemorando constantemente. Notem que recentemente tivemos uma comemoração para as ações BBDC4, alcançando a rentabilidade esperada. Na verdade, com muita segurança e ainda por cima recebendo um prêmio entre 20 e 22 centavos por ação BBDC4. Mas também teve do Banco Itaú, com o Itub4 recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E a boa notícia é que você pode fazer isso todos os meses ou até mesmo em periodicidade menor. Depende da sua dedicação e compreensão aqui do dividendo sintético. E aqui no grupo VIP de ações, nós
estamos comemorando o tempo todo. Vejam só, pessoal, esse estudo publicado sobre a Copel, onde as ações chegaram aos R$ 11,82, na data de gravação desse vídeo, é claro, mas assim conseguimos um resultado de 44% nessa operação aqui. E é claro, você não precisa vender as ações, mas caso seja sua vontade, fazer um swing trade e conseguir colocar 44% de valorização, ou seja, aumento do seu patrimônio no bolso, então está aqui uma opção também. Se não, melhora apenas o seu dividend yield on cost, porque você comprou em um bom momento no mercado. E não para por aí não. Temos também o Bradesco, que recentemente saltou sua cotação, chegando aos R$ 15,02 no dia 8 de maio de 2025 e alcançamos uma valorização de 27,87%. Além da Embraer, que batemos 12,84% e muitas outras opções aqui no Grupo VIP. Porque ainda estudamos BDRs, trazemos projeções e preço-teto de diversos ativos, além de vários estudos a respeito de ETFs. Tudo para você dolarizar sua carteira e receber dividendos em dólares também. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Trazendo as projeções e o preço-teto do ativo virtual, aqui revisados para o ano de 2025, com um lucro projetado de 4,21 bilhões de reais. E o payout, o mesmo, 90%, que é o payout esperado para a Caixa Seguridade. Pode ser até um pouco conservador para aquilo que talvez a Caixa Seguridade consiga trazer aqui para o mercado no ano de 2025, mas ainda assim é melhor ser cauteloso até que a empresa traga realmente qual é a intenção dela. O DPA, ou seja, o dividendo esperado por ação neste caso, seria de R$ 1,26. Se a empresa realmente materializar essas projeções, então vamos realmente ver esse valor desse DPA. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço-teto vai ser de R$ 31,60. Mas se você esperar 6%, o máximo que você vai poder pagar nas ações CXSE3 vai ser de R$ 21,07. A 8%, R$ 15,80 e 10%, R$ 12,64. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 8,62% e uma margem de segurança de 7,69%. Lembrando que a margem de segurança é a distância entre o preço-teto de 8% e as cotações que estão sendo consideradas nesse vídeo aqui. Neste caso, R$ 14,67. Ok, e o que o mercado está falando a respeito da Caixa Seguridade? Bem, o JP Morgan rebaixou a classificação da Caixa Seguridade de compra para neutra, ou seja, ele ficou em cima do muro. A recomendação neutra equivale a dizer que se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre. Ainda assim, as ações já valorizaram 20% no ano de 2025. E para o JP Morgan, eles mantiveram o preço-alvo de R$ 18 por ação, ou seja, tem um upside potencial aqui enorme, que se alcançar os R$ 18 realmente, os investidores conseguem um bom dinheiro. Em contrapartida, tem outras casas de análise elevando o preço-alvo das ações CXSE3 e até mesmo recomendando a compra das ações. Nesse caso, BBBI elevou para R$ 18, que antes era de R$ 17,50, as cotações até o final do ano de 2025 de CXSE3. E na visão da XP Investimentos, que considera a Caixa Seguridade uma máquina comercial de dividendos e também capacidade defensiva, como os destaques para a Caixa Seguridade, ela trouxe um preço-alvo para o ano de 2025 de R$ 18, reajustados para R$ 21 por ação. Realmente a XP Investimentos está muito otimista em relação à Caixa Seguridade. E você? Deixe nos comentários abaixo. Já a recomendação também é de compra, permanecendo inalterada. Ou seja, uma alta potencial de 31% até o final do ano de 2025. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da Caixa Seguridade e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.